Eu fui dormir na casa da minha vizinha e essa minha vizinha chamou uma outra amiga pra poder dormir com a gente. Basicamente, a gente ia fazer ali uma noite das meninas. Até aí tava tudo ótimo, eu adoro fazer amizades sem problemas nenhum. Avisei meu pai e a minha mãe, né, que fim de semana eu não dormiria em casa, que eu dormiria na casa da minha vizinha. Ela não era minha vizinha assim do lado da minha casa, ela era minha vizinha de rua, sabe? Morava no final da minha rua. A minha família já conhecia ela, tava tudo certo. Chegou na sexta-feira, fiz a minha boa bolsinha e fui pra casa dela. Quando eu cheguei, a amiga dela já estava lá. Eu não conhecia ela, né? A gente se cumprimentou, até então ela super simpática. E ali começou a nossa noite. A gente pediu lanche, a gente estava vendo um filme. Acabou o filme, a gente escolheu outro filme, fofocando da vida, que não sei o que. Parece que as duas tinham se conhecido há pouco tempo e elas trabalhavam juntas. E quando eu descobri isso, eu fiquei meio assim, mas eu falei, vou falar com ela depois, porque eu não vou falar aqui na cara da menina. Mas eu não sei vocês, mas eu não gosto de levar pessoas que, tipo, eu mal conheço pra dentro da minha casa. Elas se conheciam mais ou menos uns 3 meses, parece que tinham se tornado amigo, foi basicamente o tempo da experiência da menina. E eu fiquei, tipo assim, nós carambolas, né? A casa dela, não sou eu que vou dizer pra ela quem ela tem que trazer dentro da casa dela, né? Porque eu sou assim que ela tem que ser também. Até porque a menina estava sendo extremamente simpática e tava tudo certo. Só que no decorrer da noite, ela começou a trocar umas mensagens e ela começou a fazer uma expressão meio de raiva, sabe? Trocava assim, dava umas bufadas enquanto a gente tava ali conversando, zoando e tal. Eu e a minha amiga fingindo que a gente tava prestando atenção no filme, mas a gente tava vendo que ela tava meio alterada no telefone com alguém. Só que a gente falou, bebê, ela tá discutindo com alguém, brigando com alguém. E vamos ignorar, tá tudo certo. Até que quando deu meia-noite, a campainha da casa da minha amiga tocou e a gente ficou um olhando pra cara da outra. Minha amiga morava sozinha. Eu perguntei, você tá esperando alguém? Ela falou, não. E aí a menina simplesmente levanta e fala, eu estou esperando. E levanta pra abrir a porta. Curte, comenta a parte depois da blogueira. Foi dia em que um peido causou um barraco. Pelo que eu me lembro, mais ou menos no mês de julho, eu e os meus amigos estávamos nas férias do meio do ano. E nós fomos convidados para uma festa. Mas não era qualquer festa não, tá? Era a festa do terceirão, que eram os alunos do terceiro ano do ensino médio que organizavam tudo. E como eu e os meus amigos éramos do primeiro ano do ensino médio, quando a gente recebeu o convite, ficamos numa animação, numa felicidade. A gente achava que estava prestes a viver a melhor festa das nossas vidas. Aí, gente, quando chegou o dia, tudo começou a dar errado. A roupa de uma das minhas amigas manchou e ela teve que trocar de última hora. A minha outra amiga tava passando mal, dor de barriga. E eu tava gripado, né? Escorrendo aqui, ó, meleca pelo meu nariz. Até não querer mais, parecia uma cachoeira. Era toda hora aqui, ó. Tava uma chuva, um frio. Alguns amigos já tinham chegado na festa. Faltava só eu e mais 3 meninas. A gente já tinha se encontrado e faltava só um ônibus pra gente pegar. Mas era o de 6 horas da noite. E aí parecia que todos os trabalhadores da cidade e todos os idosos da cidade decidiram ir no mesmo ônibus. Os vidros todos fechados, porque do lado de fora tava tendo uma tempestade, praticamente. Era raio, era trovão, era vento. E o ônibus lotado, socado de gente. E quando a gente passou em cima de um quebra-mola, as bolsas de compra de uma moça que tava carregando um monte de coisa arrebentou. E foi logo que tinha fruta. Aí começou a ir fruta pra tudo quanto é lado. Era maçã rolando, era laranja rolando. Até aí tudo bem, certo? Errado! Porque a minha amiga Lívia, que era um pouco doidinha da cabeça, viu a moça lá abaixada passando no meio dos outros pra pegar as frutas dela e começou a ter uma crise de riso. Ela realmente tava achando aquilo ali muito engraçado, ela tava chorando de rir. Teve uma hora que o ônibus ficou todo em silêncio e só dava pra ouvir ela assim, ó. Até que essa minha amiga Lívia, a doidinha, parou de rir e fez essa cara assim, ó. Aí eu olhei pra ela, ela tava assim, ó. Amigo. Eu, sem entender nada, perguntei, o que foi? Quando eu terminei de perguntar, ela nem precisou me responder. Na hora, o cheiro veio. Sabe a amiga que eu falei, que tava com dor de barriga? Era ela. E naquele momento, se ela não tinha acabado de peidar, ela tava cagada. Porque subiu um fedor. O olho chegava a arder. Um cheiro de ovo podre. Aí a Lívia chegou no meu ouvido e falou assim, amigo, eu peidei. Na mesma hora, eu virei pra ela e falei, eu percebi, querida. O peido tinha sido, ó, silencioso. Mas o cheiro parecia que ela tinha almoçado gambá com urubu. E aí começou a se espalhar pelo ônibus, porque todas as janelas estavam fechadas. Aí eu olhava em volta, o pessoal tava assim, ó. Aí a minha outra amiga que estava dentro do ônibus também, mais conhecida como Giovana Furacão, que era simplesmente a pessoa mais barraqueira que eu já tinha conhecido em toda a minha vida. Ela sentiu aquele cheirinho de morte. Na hora ela já ficou indignada e falou assim, nossa, que fedor! Deve ter algum bicho morto aqui dentro. Nessa hora, a Lívia fez assim pra Giovana, fui eu peidei. E a Giovana, no silêncio aqui, ó, disfarçando, falou assim pra ela, credo, tu tá estragada por dentro, garota. Já verificou isso, não cagou na calça? E aí, gente, eu não estou brincando. O cheiro estava muito forte. E uma mulher que estava mais pra frente no ônibus lotado gritou assim pra todo mundo ouvir. Pô, sinceramente, hein? Sabe que o ônibus tá lotado, que tá tudo fechado e peida. Agora eu sou obrigada a ficar sentindo esse cheiro de cocô. E a Lívia aqui assim, ó.
Se ela pudesse entrar debaixo do banco, de tanta vergonha, ela entrava. Aí a mulher que tinha reclamado não parou. Ela continuou falando. Só que depois de um tempo, ela não tava mais reclamando do cheiro de esgoto que tava lá dentro. Ela começou a reclamar também, falando que tinha gente com CC perto dela. Falou também que tinha gente com chulé. Falou também que se ela pudesse nunca mais na vida dela, ela andaria de ônibus, principalmente com a galera que tava lá. E ela tava falando alto, tava gritando, querendo humilhar todo mundo. Foi a hora que a Giovana Furacão falou assim pra ela: Ô querida, já deu, já foi. Ninguém aguenta mais ouvir tua voz. Pra quê? A mulher só olhou assim pra trás, ó. E falou assim pra Giovana: Como é que é? Aí a Giovana respondeu: É isso aí mesmo, moça, com todo respeito, tá falando muito já. Todo mundo pagou passagem igual. Se você não tá gostando, é só você puxar o sinal aí e descer no próximo ponto. Depois disso, começou uma confusão. Essa mulher começou a gritar com a Giovana, falando que tinha idade pra ser a mãe dela, que ela tinha que ficar quieta, que ela não podia falar assim com os mais velhos. Começou a empurrar as pessoas pra tentar chegar mais perto da Giovana e ela ia gritando. Aí, umas senhoras que estavam lá atrás mandou ela ficar quieta, falou que ela que não devia estar falando assim com uma adolescente. Aí o povo do ônibus começou a concordar. A mulher tava louca, ela saiu discutindo com todo mundo. Aquilo ali virou um barraco, uma gritaria, uma bagunça. Tava uma maravilha. Aí, pra situação não ficar pior do que já tava, o motorista teve que parar o ônibus e o cobrador chegou na mulher antes que ela encostasse na Giovana Furacão e mandou ela descer do ônibus, porque ela tava desrespeitando todo mundo. E depois de muita conversa, eles conseguiram fazer a mulher descer do ônibus. Todo mundo comemorou, menos a Giovana Furacão, porque ela já tinha até prendido o cabelo. Ela tava doida pra resolver com a mulher, se é que vocês me entendem. Depois disso, deu tudo certo. Só faltava agora a gente chegar na festa. E se eu achei que o que rolou no ônibus foi sinistro, é porque eu não fazia ideia do que tava pra acontecer na festa. O dia que eu briguei na escola e eu cortei o cabelo da menina. Antes que vocês me chamem de invejosa, eu tive motivo suficiente pra fazer isso. Bom, essa menina, ela sempre brigava por conta de macho. E com todas as meninas, ela batia nas meninas. Ela sempre humilhava as meninas. Inclusive, ela fazia top 10. Top 10, pra quem não lembra, ou pra quem não sabe o que é quando você pegava top 10 meninas de escola e fazia um vídeo dando apelidos pra essa menina, inclusive inventando as coisas. E chegou na minha vez, ela achou que eu era bobinha, porque eu realmente era bobinha, nem eu sabia que eu tinha toda aquela força que eu tive. Porque eu era quieta na minha, eu era muito estudiosa, eu realmente sempre fui muito nerd, mas eu era de uma nerd bonitinha, tá? Eu não era acabada, não. Eu me arrumava muito bem, inclusive os meninos davam muito em cima de mim. Só que, gente, tinha um detalhe. Eu gostava de mulher. Eu não gostava de homem. Inclusive, eu tinha ranço de homem. Tem até hoje. E aí, este pequeno detalhe, ela não sabia, ninguém sabia na época. Se duvidar, até eu não sabia. Eu gostava de uma menina, minha vizinha na época, que não era da escola. Então, eu nem tinha pros meninos. Mas um desquerido, que era também um escroto, ele acabou comentando, ela perguntou assim, ai, qual das meninas aqui da sala você pegaria? E ele acabou comentando que o sonho dele era ficar comigo, porque eu não dava bola pra ele. E que eu tinha uma... E que era o sonho dele. Foi quando ela me colocou no top 10. Inventando que eu tinha ele atrás da escola. E aí eu tive que mostrar pra ela de quem que eu era filha, né, meu amor? Porque minha mãe falava assim, se você apanhar na rua, você apanha o dobro em casa. E eu descobri que foi ela, gente. Eu passei uma semana sem ir pra escola, chorando todos os dias. Isso chegou na minha família é super conservadora, super da igreja. Então isso chegou na minha mãe. A amiga da minha mãe mostrou pra ela. A minha mãe desabafou com a minha avó, que minha avó contou pra minha tia. E a família toda tava sabendo que eu tinha o menino atrás da escola. E eu não fiz isso. Ainda colocaram uma foto minha que eu tinha mandado pra uma amiga minha da época, que eu tava com um vestidinho curto colado no corpo. Mas assim, eu nunca tinha postado essa foto. Eu realmente só mandei pra essa minha amiga. E essa vagabunda, essa cachorra da minha amiga enviou pra ela essa foto. Então meio que deu mais credibilidade no que ela tava falando, porque a minha família nunca tinha me visto usando uma roupa daquela. Eu realmente não gostava, eu usava roupas largas porque eu não gostava, gente. Só que eu sempre tive o corpo lindíssimo, então tipo, ela era muito invejosa. E como esse desquerido comentou com ela que era o sonho dele me pegar, ela inventou que eu tinha amado ele atrás da escola. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que foi ela. Essa minha amiga se arrependeu de ter ajudado ela, porque
Essa minha amiga era minha melhor amiga, tá? Minha melhor amiga, era a única amiga que eu tinha naquela sala, porque as outras amizades que eu tinha era de outra sala. Ah, eu era nova nessa sala, tá? Minha mãe acabou me trocando de classe, porque a minha classe era muito bagunceira, só que ela me trocou pra uma pior, coitada. E aí eu era nova nessa sala, então mais um dos motivos, entendeu? E a gente já tava ali na metade pro final do ano. E essa minha amiga era a única amiga que eu tinha na sala, mais um menino que era um nerdzinho junto com a gente, era nós três. E ela, pra se enturmar com essa vagabunda, ela se juntou e enviou essa minha foto, que eu tava com um vestidinho colado da frente do espelho. E aí a minha mãe acreditou. E aí veio conversar comigo, eu chorava, eu implorava pra minha mãe acreditar em mim. Eu falava, pelo amor de Deus, acredita em mim, eu não fiquei com esse menino, não... E eu não podia falar, eu não gosto de homens, porque aí ia ser pior, porque minha família era da igreja. Acho que a minha mãe preferia que eu tivesse do menino na época do que pegar uma menina, entendeu? Hoje em dia ela é tranquila, mas na época, não. Eu sei que essa minha amiga pesou na consciência dela e ela veio me contar. Ela falou, então, sabe a Stephanie? Então, foi ela que fez o top 10. Aí foi quando ela me contou toda a história de que o menino que a Stephanie gostava, que era o Brian, ele queria me pegar, eu não queria pegar ele, e aí ela acabou fazendo tudo isso por ciúmes, porque ela é louca. E aí, gente, eu sou muito de boa. Eu era muito na paz, eu era muito tranquila, eu não era de muitas amizades, era muito difícil, eu nunca tinha brigado na minha vida, eu nunca tinha batido em alguém na minha vida, eu nunca tinha discutido, quando tinha discussão na sala, sabe, de trabalho, eu não conseguia, eu travava, eu não tinha argumento, eu não conseguia, eu sempre fazia o escrito porque eu não conseguia debater, eu não participava de debate, de palestra, nada, eu era muito tímida, porque eu tinha esse problema com a minha, enfim, com o que eu gostava ou não, enfim. E aí, quando eu cheguei na escola, lembro até hoje, numa quarta-feira, eu virei pra minha mãe e eu falei, eu vou pra escola. Aí minha mãe, você tem certeza e tal? A minha mãe já tava acreditando em mim, mas assim, a minha família inteira já tava dizendo que eu não era mais. E eu era! Eu só tinha dado uns beijinhos na minha vizinha, que eu era apaixonada pela minha vizinha. E aí a minha mãe pegou e falou, tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. E aí, gente, hoje já tava tudo armado na minha cabeça. Eu vou chegar lá e eu vou falar, ô sua vagabunda! Foi você que fez o top 10? E antes que ela pudesse abrir a boca, eu ia voar em cima dela. Eu tinha uma prima que a gente andava junta pra caramba em todos os lugares, até que essa prima, ela casou, né? Depois que essa prima casou, ela tinha muitos ciúmes dele, ela era muito possessiva, e muitas das vezes quando a gente se encontrava, ele era um cara que conversava com todo mundo. Ele não deixou de conversar, de ser ele, de viver a vida dele, como a minha prima deixou de viver a vida dela e de ser ela por conta das outras pessoas. E eu e ele, a gente não tinha intimidade nenhuma, mas sempre que a gente se via, a gente conseguia trocar uma ideia muito saudável, muito tranquila, e ele parecia ser um cara super cabeça. Só que muitas das vezes tinha atitude, tinha comportamento dela e dele também, que dava pra ver que esses dois não davam certo, mas assim, eu não tinha nada a ver com isso. Até que começaram a chegar amigas em comuns entre eu e minha prima, falando pra mim que a minha prima tava falando por aí que eu tava pegando um namorado dela, o marido dela. Aí eu já fiquei pé da vida. Só que eu não fui lá tirar satisfação com ela, saber o que tava acontecendo. Eu fiquei super na minha. Falei, você quer saber? Vou me afastar, não vou na casa dela, porque eu não quero essa fama pra mim, porque eu acho isso ridículo, entendeu? Eu deixei pra lá. O tempo foi passando e minha prima percebeu que eu não tava indo na casa dela, que eu já tava diferente, entendeu? Aí minha prima pegou e foi lá em casa. Aí ela pegou e falou assim, você sumiu da minha casa, você parou de ir lá em casa. Aí eu olhei assim pra cara dela e falei, porque chegou umas fofocas no meu ouvido muito feias, que eu não gostei. Preferi me afastar, preferi até me afastar do que ficar tirando satisfação com você. Aí ela, eu sei que as fofocas que mas é mentira. Eu só fiz um comentário com uma amiga que eu não confiava em ninguém, mas eu não quis dizer que vocês ficaram ou nem nada do tipo. Falei, se você não confia em mim, é melhor a gente nem ser amiga, então. Fica pra lá com seu marido, eu fico pra cá, entendeu? Porque não vai dar certo. Aí ela pegou e falou assim, não, pelo amor de Deus, eu tô me sentindo sozinha, eu preciso de companhia, eu quero que você volte a frequentar a minha casa. Só que eu não voltei a frequentar a casa dela. Falei, eu não vou voltar a frequentar a casa dela, porque eu não gostei, se já saiu essa fofoca, essa dúvida dela. Falei assim, se você estiver se sentindo sozinha, pode vir aqui pra casa, pode ficar aqui comigo, entendeu? Porque depois corre o risco do marido dela chegar lá, ela fica com ciúmes e sai falando de mim novamente. Então eu não queria que isso acontecesse. Aí o que aconteceu? Passou mais ou menos um mês.
a minha prima descobriu que o marido dela tava ficando com outra mulher. E aí ela pegou e foi atrás dessa mulher. E aí ela pegou os dois no flagra, no restaurante, no flagra. E aí ela desceu a mão na mulher, desceu a mão no homem, foi um bafafá, foi uma fofoca, foi uma patifaria. E ele pegou e falou: